Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Outro dia eu fui perguntado se eu sou ambientalista. Não sei por que razão a pessoa deve ter achado que eu tenho cara de ambientalista. Eu já fui perguntado também se eu sou espiritualista, já fui perguntado se eu sou cristão, ou seja, se eu professo o cristianismo. Já fui perguntado se eu sou comunista. Já fui perguntado se eu sou um humanista. E, enfim, já fui perguntado sobre todos os ismos possíveis que existem por aí na nossa linguagem. E eu respondi para essa pessoa que perguntou se eu sou ambientalista. Eu tive que pensar um tempo, porque eu pensei, como que eu vou responder essa pergunta de forma direta, né? Porque eu não sou ambientalista. Eu tenho amor pela natureza, respeito pela natureza, né? Que sou eu mesmo. A natureza e eu somos uma coisa só. Então eu tenho respeito por mim, amor por mim, portanto amor pela natureza, né? E tudo que a gente costuma representar, né, por natureza, os animais, as plantas e os mares, os rios e todas essas coisas. Então eu dividi a resposta em duas partes, né? Eu disse, não, eu não sou ambientalista porque eu não sou nenhumista. Aí ele travou, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir coisas diferentes do habitual. Normalmente uma pessoa comum, eu não me considero uma pessoa comum teria respondido, sim, sou ambientalista, ou não, não sou ambientalista. Mas eu disse, não, eu não sou ambientalista porque eu não sou nenhumista. Ismo indica imitação, e eu não imito ninguém. Eu sou original, eu sou eu. E sim, eu tenho um amor muito grande, um respeito muito grande pela natureza, pelo meio ambiente. Então eu dividi minha resposta em duas questões e foi interessante porque isso rendeu, né, um debate logo após sobre o meu trabalho. De alguma forma, não sei como, chegamos ao assunto, né, do meu livro, então ele quis saber sobre o que é meu livro, então pude falar sobre o despertar e tal, então rendeu, foi um debate legal, foi uma coisa que levou a um debate legal, como há muito tempo eu não tinha experimentado, não tenho experimentado há muitos anos, inclusive, um debate desse quilate. E, inclusive, o assunto semântica surgiu, que é um dos temas, né, recorrentes aqui desse canal. E a linguagem é importante, a maneira como nós nos comunicamos no dia a dia, ela indica. Só isso já é suficiente para nós compreendermos os nossos erros de interpretação. Porque essa questão, quando a gente pergunta para uma pessoa, você acredita em Deus? Né? A nossa forma de nos comunicar nos induz ao erro de interpretação por causa da nossa linguagem, por causa da nossa falta de entendimento da linguagem. Então, quer dizer, uma vez que você é alguém original, uma vez que você encontrou essa sua originalidade, você é alguém integral, pleno. Uma vez que você ultrapassou o reino da mente, do mundo, das formas, das palavras, você já tem uma compreensão mais ampla, uma consciência mais ampla de tudo o que te cerca. É claro que isso depende muito da característica de cada um. Então eu tenho comigo que se eu percebo, se intuitivamente eu percebo que eu não devo perder uma oportunidade de esclarecer algo sobre o meu
ponto de vista, né? Já falei em outros vídeos o que significa ponto de vista. Então, eu realmente faço, mas é raro, porque na maioria das vezes as pessoas são tão superficiais que elas não estão interessadas em saber, elas estão interessadas em afirmar o seu próprio ponto de vista, em se ouvir, né? E em ter razão. Isso é uma característica do ego, a questão de ter razão. Então, observo muito e eu tenho uma visão muito particular sobre o debate, né, que é a tão chamada discussão, né? Então mas só que a discussão já é uma palavra que está mal interpretada, né, mal compreendida, porque ela está associada à briga, né? E na verdade discussão é debate, é a mesma coisa, são a mesma coisa. Mas eu sou muito reservado com relação ao debate, porque o debate superficial não leva a lugar nenhum. Geralmente a discussão e o debate são levadas no sentido a vencer, né? Uma pessoa quer derrotar a outra com os seus argumentos, com o seu ponto de vista. E isso não leva a lugar nenhum. Se ambos estiverem dispostos a aprender sobre o que o outro tem a dizer, aí é outra história. Mas isso é tão raro que o debate a discussão despende uma quantidade tão grande de energia, muitas vezes porque a outra pessoa não está interessada em compreender o que o seu interlocutor está tentando dizer, né? Então o dispêndio de energia é tão grande que eu já me retraio no começo e fico na minha e tudo bem. Cada um segue seu caminho e não tem problema nenhum. Mas então é interessante, né, voltar nesse assunto dos ismos. Como o ismo é imitação e nós somos criaturas originais, nós temos que encontrar o nosso próprio centro, a nossa própria essência, né? Ao invés de sermos imitadores de quem quer que seja. Foi usada inclusive a argumentação, né? Por causa dessa questão religiosa, por causa dessa questão da crença. Então cada pessoa está colocada num ponto de vista condicionado, né? Então se o nosso ponto de vista é condicionado, ele é muito limitado. Então condicionado à nossa religião, condicionado a tudo que nós aprendemos, condicionado à linguagem, condicionado à nossa cultura, né? Que Jesus, no caso, né, teria dito: sejam meus imitadores, né? E eu tenho muita relutância com relação a essa afirmação. Como a gente já sabe, né, uma pessoa com uma consciência um pouco mais ampla já sabe que também nem tudo que está escrito na Bíblia deve ser aceito pura e simplesmente só porque está lá, né? Porque teve muita manipulação ao longo desses milênios que ela já existe, né? São muitos séculos que ela já existe, então houve muita manipulação. E é interessante assim, uma mente que já está livre da mente, né? Uma pessoa que já está livre da mente e das palavras e do reino das formas, ela consegue interpretar de forma mais ampla as coisas que estão ali escritas. Então, outra coisa também que aconteceu, né, obviamente ao longo do tempo, foram erros de tradução, palavras mal traduzidas, conceitos mal traduzidos, né, com a compreensão limitada do próprio tradutor, condicionada do próprio tradutor. Então a Bíblia foi traduzida para várias línguas, tanto que se você pegar, eu já tive a oportunidade de pegar diversas Bíblias e constatar que a linguagem de uma é completamente diferente da outra, mudando até o próprio sentido daquilo que está sendo dito. Então, não dá para confiar 100%, não. Eu sei que isso é um choque para muitas pessoas são apegadas às suas crenças, às suas religiões, aos seus, né, aquele tantinho de conhecimento que ela já adquiriu, mas eu sinto muito, isso tem que ser dito, isso tem que ser aceito, precisa ser aceito, porque para você encontrar a verdade,
você precisa desapegar daquilo que você acredita que é. Você precisa desapegar completamente daquilo que você acha que é. Você precisa desapegar completamente daquilo que disseram para você que é. Você precisa deixar de ser um imitador. Então eu tive a oportunidade também de falar para essa pessoa essas coisas, apesar delas pertencer a uma religião cristã e declarar-se cristã, né? Então pude dizer, e por isso foi um debate verdadeiro, uma discussão verdadeira, no sentido verdadeiro da palavra discussão, porque houve um aprendizado, eu pude ouvir também, e pude ser ouvido, foi bem interessante. Então eu duvido muito que Jesus tenha se pronunciado dessa forma, sejam meus imitadores. Com o conhecimento que ele tinha, a gente pressupõe que certas coisas seriam impossíveis. Apesar de que é óbvio que se você então, os erros de tradução, que a palavra imitador pode ter sido mal traduzida, analisar também que isso não tem importância nenhuma, porque ele poderia estar tentando dizer, e também tem a questão do tempo, né, e da cultura local, né? Então essa palavra podia ter um sentido completamente diferente naquela época. Então o que ele realmente estava querendo dizer é: sejam meus entendedores, porque sem entendimento, né, que hoje eu prefiro a palavra, já expliquei isso em outras oportunidades, eu prefiro a palavra compreensão ao invés de entendimento, porque a palavra entendimento já está saturada, entender está saturada, como todas as palavras. E eu tenho dito constantemente, todas as palavras têm que ser revistas, têm que ser analisadas, têm que ser compreendidas, como é o caso do ismo, né? Ismo pressupõe ideologia. Então, eu não me coloco como... Eu, por exemplo, não como mais carne, mas eu não sou vegano, eu não sou vegetariano, eu não sou veganista, eu não sou vegetarianista, eu não estou aqui imitando ninguém, eu simplesmente sou o Dinei que não come mais carne. Então a primeira coisa que as pessoas perguntam é: então você é vegano? Não, eu não sou vegano. Daí se torna uma outra dificuldade explicar para a pessoa que eu não preciso ser vegano porque eu deixei de comer carne. Eu não preciso ser vegetariano porque eu deixei de comer carne. Eu continuo sendo o mesmo Dinei que eu sempre fui. Uma vez que eu sou espiritual, eu não preciso me tornar espiritualista, como já expliquei em outras oportunidades. Eu sigo sendo eu mesmo. Uma vez que eu compreendi os ensinamentos de Jesus, que eu compreendi os ensinamentos do Cristo, que eu tenho um amor profundo por esse ser e pelo que ele trouxe, né, para a humanidade, eu não preciso me declarar cristão ou cristianista, que seria, né, uma vez que eu sigo o cristianismo, a palavra usada é cristão, mas é mais um ismo, apesar de não ter na palavra cristão o ismo, é cristianismo. Então, é muito mais importante, como já expliquei em outras oportunidades, tornar-se crístico, porque ser crístico você se torna crístico quando você tem consciência dos ensinamentos, quando você tem um entendimento profundo, uma compreensão profunda e capaz dos ensinamentos, e quando você carrega a consciência crística dentro de você. Então existem diferenças muito grandes, e é interessante como na nossa comunicação diária a gente não se dá conta, a gente está inconsciente, a gente não se dá conta, mas é importante sim, você pode achar que não, é importantíssimo, porque a linguagem direciona o seu pensamento, a forma como você se comunica, ou a forma como você pensa dentro de você mesmo, não é também só uma questão de comunicação, direciona toda a sua vida. Então, quando se fala em desconstruir, uma das coisas que precisa ser desconstruída é a nossa linguagem cotidiana, sim, não tenha dúvidas disso. E aí entra essa questão do ismo. Tira fora todo o ismo, começa a fazer uma análise, né, uma reflexão de quantas vezes
sobre os mais variados assuntos, você utiliza essa forma de se expressar sobre aquilo que você vê no mundo. E é certo, nenhuma ideologia até hoje funcionou, porque não é através da ideologia, não é através de um agrupamento de pessoas que pensa de uma determinada forma, que acredita. Então não é através de uma organização ideológica que nós vamos mudar o mundo. Já foi provado historicamente que isso não existe, porque o mundo foi conduzido pelas ideologias até hoje. E quando a gente entra cegamente dentro de uma ideologia, seja ela qual for, a gente aceita coisas, é aquela velha brincadeira, né, que existe sobre as cláusulas, né, com aquelas letrinhas miúdas que a gente assina e a gente não lê, porque as letrinhas são tão pequenas que a gente não lê, que nem bula de remédio, né? A gente acaba não lendo porque as letras são tão pequenininhas que não vale a pena o esforço. Valeria, né? Mas enfim, a ideologia traz consigo um monte de efeitos colaterais. O ideologista, ele não se dá conta dessas letras miúdas, ele não se dá conta das consequências da sua ideologia. É isso que acontece tanto com esquerda e direita, né? Ambos ideologicamente têm milhares de falhas, porque não é através da ideologia, é através da consciência. E a consciência só pode ser alcançada individualmente, não através da imitação, não através do ismo. Pense muito bem nisso, porque isso é um atravanco, é algo que atravanca, que atrasa, nem sei se essa palavra é do dicionário, né? Atravanca, mas é algo que atrasa o seu progresso individual e, óbvio, o progresso do mundo, porque a única forma de mudar o mundo é mudar individualmente primeiro. Isso aí é uma coisa fantástica, só quem passa por isso é que vê isso acontecendo. Não adianta você se perguntar, será? Tem que vivenciar isso. No momento em que você vivencia a mudança dentro de você mesmo, o mundo muda, sim. Mas você só vai ver, não é o Dinei falando que vai convencer você, você só vai ver isso vivendo. Então muitas pessoas fazem essa grande pergunta, né? Eu vejo isso constantemente, principalmente nas redes sociais, sobre assuntos profundos que eu compartilho dos grandes mestres, pensamentos profundos dos grandes mestres, e a pessoa coloca embaixo, será? Quer chegar aonde com esse tipo de argumento? Quer dizer, nem é um argumento, né? Quando a gente vivencia as coisas, não existe mais será, não existe mais dúvida. Não é porque você tem certeza, é porque simplesmente você vivenciou e aquilo já sumiu do seu cardápio, já sumiu do seu menu habitual, né? Então, é importante, eu já falei várias vezes, eu sei que muitas vezes eu repito as coisas nos vídeos, mas é que tem muita gente que não assistiu os outros e... Então é difícil também colocar as coisas dentro de um contexto, né, em 15 minutos, 20 minutos de vídeo, é muito difícil. Então voltei de novo no assunto dos ismos, porque eu me senti inspirado por essa conversa que eu tive com essa pessoa e provavelmente ele nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu vi, né, frente a frente, pela própria cara de espanto que ele expressou, que ele nunca tinha ouvido falar nessa questão da imitação. Ainda houve também essa contra-argumentação de que Jesus teria dito sejam meus imitadores, e nesse sentido não. Eu tenho certeza que nesse sentido de imitação, não. Porque é justamente por sermos imitadores, termos sido imitadores ao longo dos últimos milênios, né, desrespeitando a nossa própria originalidade. Então, uma pessoa que ensina que o caminho para ser perfeito, quer dizer, perfeito, aí está um erro de tradução, ou, por exemplo, né, nessa palavra perfeito, porque quando Jesus falava, ensinava a pessoa como ser perfeita, na verdade ele estava ensinando a pessoa como ser integral, como ser íntegra, inteira e não dividida. Então não é sentido no perfeito da perfeição como nós estamos acostumados, porque no universo não existe perfeição.
No universo existe o que é. A perfeição está nos olhos de quem vê, somente isso. E nesse sentido conceitual que eu estou falando, né? Então olha aí um grande erro de interpretação. Na verdade ele estava dizendo, se você quiser ser inteiro. Então uma pessoa que está ao mesmo tempo está ensinando o outro a ser inteiro, jamais vai dizer, se você quiser ser inteiro, me imite. Porque se você quiser ser inteiro, o único caminho é você ser original. Então são duas coisas incompatíveis. Uma pessoa, um mestre que sabe, e não precisa nem ser um mestre, quando você ultrapassou, quando você transcendeu a mente, você já sabe que é preciso ser inteiro, que é preciso ser integral. Então você já sabe que para ser inteiro, para ser integral, é impossível ser um imitador, é impossível imitar outra pessoa. Aí existe um grande contrassenso, e somente quando você ultrapassa o mundo, quando você ultrapassa a mente, quando você ultrapassa a cultura e quando você consegue questionar tudo aquilo que você aprendeu, você consegue compreender essas coisas com tranquilidade, sem briga, sem conflito interior. Ah, então era isso que ele queria dizer? Ótimo! Isso me serve de guia. Existe contradição nessa linguagem utilizada que chegou até mim aí através dos milênios, naquilo que é dito que ele disse, né, que está escrito ali que ele disse? Beleza, existe conflito ali, mas em mim não existe mais conflito. Então tá tranquilo. Então pode estar escrito sejam meus imitadores ali, mas eu já sei o suficiente para saber realmente que essa palavra está mal colocada, não pode ser compreendida literalmente, né? Por um erro de grafia, por um erro de tradução, seja o erro que for, mas eu já sei o suficiente. Então não é porque ela está escrita ali que eu vou aceitar, que eu vou engolir. O mundo está cheio de imitadores. Isso você sabe, você pode olhar para os lados, através das crenças, através da cultura, através das religiões, através das tradições, imitação do passado, aonde se quer chegar imitando? Seja lá que lugar for que estejamos pensando que estamos chegando com a imitação, nós não estamos chegando. Você consegue perceber isso no seu dia a dia? Nós estamos cada vez mais longe de uma consciência profunda por causa da imitação, por causa das crenças, por causa das tradições, por causa da cultura que a gente simplesmente engole sem questionar. Então, ao imitar, não existe questionamento. Na crença, não existe questionamento. Então, como poderia um grande mestre do quilate de Jesus falar uma coisa tão absurda e tão conflitante como essa? Simples lógica, né? Agora, é preciso uma lógica ampla. Quando falo de ponto de vista, né, tudo depende de onde você está colocado, porque o seu ponto de vista no pé da montanha não vai ser o mesmo ponto de vista do alto da montanha ou da metade da montanha, é impossível. Então, onde você está na montanha, quanto você subiu da montanha para poder expressar um ponto de vista amplo ou pequeno? É disso que se trata o ponto de vista. E os pontos de vista não podem ser definitivos, de forma alguma. Não pode haver conclusão. A mente que conclui, morreu. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é deixado logo aí abaixo na descrição. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!